Oi pessoal, mais uma vez tentando dar continuidade ao nosso canal Quixotada, vou trazer hoje mais uma obra do Nikos Kazantzakis, dessa vez o Capitão Mihalis, Liberdade ou Morte. Esse livro o Kazantzakis tentou escrever durante 3 vezes, entre 1920 e 1940, mas queimou todas as vezes o manuscrito por não ter gostado do resultado. Até que no final da década de 1940 ele conseguiu fazer a obra como ele queria e foi publicada em 1953. No Brasil só foi traduzida em 2013. Né? O Kanzakis fez muito sucesso no Brasil na segunda metade do século XX, mas essa obra aqui ainda não tinha sido traduzida. E aqui é uma bela tradução de Silvio Ricardini. Inclusive no grupo que eu tenho com meus cunhados, tivemos uma discussão acalorada hoje à noite, falando sobre essa questão de uma tradução melhorar, possivelmente, uma obra. E eu me coloquei como que eu gosto de escritores que me deixam ver as suas vísceras, né? Suas veias palpitando, que dá para tocar os seus tendões, ver os seus músculos se contraindo. E que eu acho que um tradutor que tira essas características do escritor é, na verdade, alguém que está tentando trazer o autor para a sua mediocridade. E não foi isso que eu vi aqui, né? Nessa tradução. Eu vi uma tradutora que tenta ser fiel ao espírito de Nikos Kazantzakis, que é justamente isso, né? É o que eu sempre senti nele. Eu sempre senti que quando eu leio as obras dele é como se eu estivesse comendo a carne de Nikos Kazantzakis e bebendo o seu sangue, como se houvesse uma comunhão. É uma forma de realmente entrar no pensamento dele, no sentimento dele. Nikos Kazantzakis para mim é um escritor realmente que mergulha dentro da própria alma, dentro da própria psique e tenta traduzir isso para a gente. E esse livro aqui não poderia ser diferente, até porque é algo muito pessoal, né? É algo muito pessoal para o Nikos Kazantzakis, porque é a história do pai dele, o Capitão Mihalis, é o pai do Nikos Kazantzakis, e o livro se passa numa das rebeliões de Creta contra o Império Otomano, né, contra os turcos. Essa foi em 1889. Kazantzakis nasceu em 1883, então ele tinha aqui 6 anos de idade, mais ou menos. Foi uma rebelião que durou em torno de 8 meses. E aqui o Nikos Kazantzakis tenta vivenciar, né, viver o que ele não conseguiu em relação ao pai dele. Então ele tenta trazer à vida o pai, o avô, a família dele, né, que foi muito envolvida nessa rebelião. O avô dele também é uma figura central, um homem já centenário, que participou de várias rebeliões, né, durante todo o século XIX contra os turcos. E o avô decide, aos 99 anos de idade, aprender a escrever para poder deixar uma mensagem escrita, né? E aí ele sobe na escada para escrever essa mensagem, aí ele cai da escada. E aí ele vai narrar aqui também a lenta aproximação do avô em relação à morte. Mas a figura central é o Capitão Mihalis e ele, inclusive, vai ser um dos pilares dessa rebelião. Começa com a relação do Capitão Mihalis com o Bey Nuri, um turco. E esse Bey, ele é um amigo por escolha, um amigo não, um irmão por escolha do Capitão Mihalis. Os dois fizeram um tipo de pacto de sangue para que os dois se considerassem irmãos. E eles são dois homens muito fortes que não se matam por esse acordo. Mas existe um outro irmão do Capitão Mihalis, esse de sangue mesmo, um grego, que é o
Mano Sakas, que vai duelar com o Beinuri. E nesse duelo, o Beinuri mata o Mano Sakas, só que ele é ferido na genitália. E aí ele fica muito mal e ele fica impotente. E aí eu vou ler alguns trechos aqui para vocês para falar sobre essa parte da história. Primeiramente, uma visita do capitão Mihalos ao Beinuri, e aí o Beinuri chama o capitão Mihalos para ver a sua concubina, que é a Eminé, uma circassiana. E aí o Beinuri fala assim: é para lhe dar prazer, meu irmão, tenho confiança. E só que o capitão Mihalos fica indignado, né? Ele diz: não se trata de prazer, é uma vergonha para sua hombridade, é uma vergonha para sua mulher mostrar-se diante de um homem estranho, e uma vergonha para mim também, levantar os olhos e vê-la. E isso aqui vai criar toda uma ação dentro do romance, né, que talvez remeta até a história de Helena de Troia, né, essa questão de uma guerra por causa de uma mulher, apesar de que não é bem por causa dela que vai começar a guerra, só que essa circassiana, a Eminé, ela mexe muito com o Capitão Mihalis. E o que vai acontecer é que quando estoura a rebelião dos cretenses, o Capitão Mihalis leva o seu grupo, o seu bando, né? Inclusive eu tenho que frisar isso, né? Que capitão aqui é um título que não tem nada a ver com a hierarquia militar, mas é um título que eles dão a líderes de grupos guerrilheiros, né? De grupos rebeldes. E seria mais uma autoridade moral, local, não do mesmo jeito, mas se você pensar, por exemplo, nos coronéis do Nordeste, né? Os coronéis do Nordeste eram grandes latifundiários, né? Fazendeiros, que recebiam meio que essa patente de coronel, mas que não tinha a ver com uma subida dentro dos cargos da hierarquia militar. Então, eles são capitães porque eles conseguem reunir grandes grupos de rebeldes para enfrentar os turcos, né, o Império Otomano. A Grécia já tinha se tornado independente, mas Creta ainda não. E aí esse subtítulo, né, o Liberdade ou Morte, ele não veio da primeira edição do livro, mas foi adotado depois. E o Capitão Mihalis, ele vai adotar um outro lema, que não é o Liberdade ou Morte, que é um lema que a Grécia usou na revolta contra o Império Otomano, né, para conseguir a liberdade que os cretenses usavam. Mas o Capitão Mihalis vai usar o lema Liberdade e Morte, porque a partir dos acontecimentos que vão se desenrolar, ele passa a achar que a única forma dele se libertar realmente é através da morte. E isso tem muita relação com a Eminé, porque ele vai proteger o mosteiro, mas ele descobre que a Eminé se tornou amante do capitão Polixingues, outro capitão da rebelião cretense, e os turcos a sequestram. Então o capitão Mihalis decide salvar a Eminé, mas quando ele sai do convento para salvá-la, do convento não, do mosteiro, quando ele sai do mosteiro para salvá-la, o mosteiro é invadido pelos turcos e incendiado, né? E os religiosos são todos mortos pelos turcos. E então ele começa a se sentir muito mexido, né? Porque a ação que ele tomou, né? Impensada para salvar a Eminé, levou a isso, né? A destruição do mosteiro. Então ele começa a ficar muito mexido com isso e ele se sente, né, como ele mesmo declarou aqui, né, ele se sente um pecador, porque ele não para mais de pensar na Eminé e isso mexe muito com ele. Então ele, a partir daí, vai
ser movido por esse sentimento de culpa que ele tem e por um sentimento talvez de piedade, né, no sentido de ser pio em relação à religião. Ele, para evitar um pecado, vai procurar um pecado ainda maior. E existem muitos momentos marcantes nesse livro, e todos eles têm a ver com essa questão da masculinidade. O Nick Kazantzakis aqui ele traça um perfil do que seria a masculinidade ou as masculinidades. Inclusive tem um personagem que ele conheceu, um personagem real, que é um derviche, né? Um turco, que é a Efendina Kavalina, que não morreu durante essa rebelião e era um dos loucos de Megalocastro, né? A cidade em que o Kazantzakis nasceu, que hoje é conhecido como Heráclio. E então ele vai falar inclusive sobre essa Efendina Kavalina, que é um derviche e que todos reportavam como um gênero feminino. O pessoal usa o artigo feminino para se referir a ele. Então ele vai traçar vários perfis do que seriam os homens, né? Do que seria e sempre como se ele estivesse buscando o que seria o que deveria se esperar dele enquanto homem, né? Já que ele não teve essa convivência aprofundada com o pai. E aí ele vai traçar muitos momentos marcantes em relação a isso. Por exemplo, depois que o Ben-Hur mata o irmão do Capitão Mihalis, ele chama o Capitão Mihalis para matá-lo, porque, como eu disse, né, ele foi atingido na genitália e aí ele está impotente. Então, ele não se considera mais digno de viver. Então, ele fica querendo que o Capitão Mihalis o mate. Mas, quando o Capitão Mihalis chega lá, ele percebe que há alguma coisa de errado com ele. Então ele diz: Ben-Hur, talvez você ainda não esteja bem. Eu lhe pareço pálido, estropiado? Vá em frente. Vamos para o terreiro e você verá. Avançou de pernas abertas, mancando. No meio do pátio, virou-se. O Capitão Mihalis não o acompanhava. A gente estava parado à porta, olhando. O Ben-Hur arrepiou-se. Ele entendeu, pensou. O infiel entendeu e não aceita. Esforçou-se para firmar a voz, mas não conseguiu. Capitão Mihalis, disse queixoso, esperei tanto tempo por você. Nenhum outro no mundo, nem muçulmano, nem grego, nenhum outro eu esperei esse tempo todo, a não ser você. E agora que veio, vai fugir? Capitão Mihalis ficou calado. Sua compaixão não parava de crescer. Já lhe ocupava todo o peito. Por que está me olhando? A doença chupou minhas faces, mas minha força persiste. Não ouço o que as pessoas dizem, Capitão Mihalis. Minha força persiste como antes. Vamos, siga-me. Mas o Capitão Mihalis não se moveu. Ben-Hur, disse calmamente, não grite que você se cansa. Vamos para dentro. Então, ele vai... Quando ele o vê à luz, ele estremece sobressaltado. Aquele era o Ben-Hur, o belo homem de rosto redondo, o leão da Turquia, tinha as faces encovadas, os olhos embaciados, a boca curvada para baixo, parecia chorar continuamente. Ele tinha se enfeitado e pintado, mas por trás das tinturas e dos enfeites, o Capitão Mihalis enxergava um cadáver. Franzia as sobrancelhas. Como brigar com este estropiado? Seria uma vergonha para mim, pensou e hesitou. Então ele se nega a matar um homem nessas condições, né? Um homem fragilizado, que só está esperando um pretexto para morrer, para dar cabo da própria vida. E também existe essa questão dos paralelos e dos contrastes entre os estilos de masculinidade, né? O Capitão Mihalis decide que não vai mais ter qualquer asseio pessoal, né? Fazer a barba, tomar banho, enquanto Creta não for independente.
Enquanto isso, o Ben-Hur é esse homem que se perfuma, que se pinta, e também o Capitão Polichingues, né, que se torna o amante de Eminé. É um homem também que anda perfumado, que se ajeita. Então, existem esses contrastes, né, na forma de ser homem. E tem um trecho, lembrando para vocês que, primeiramente, eu estou com cuidado de não dar spoiler, né, tentar evitar ao máximo dar spoiler do livro. E que sempre o que não é dito se sobrepõe ao que é dito, né? Eu vou falar aqui durante muitos minutos, mas sempre fica faltando alguma coisa, né? Porque o livro é muito intenso, tem muitos acontecimentos, muitos personagens. Acho que é o livro do Kazantzakis que mais tem personagens, que mais tem ação, em vários locais diferentes, tem personagens muito marcantes, vários, né? E inclusive eu vou ler para vocês aqui só um trecho para vocês verem mais ou menos essa questão de como ele tenta lidar com as figuras masculinas. A grande figura feminina no romance, apesar de que a ação tem muito a ver com a Eminé, mas a grande figura feminina é Creta. Creta aqui ela se torna uma entidade, né? Uma personagem, uma personificação. Então, o Isaac quer responder aqui duas perguntas: o que é o homem e por que ele faz o que faz? E para isso ele tenta responder através de um guia que está levando o primo dele, né, o sobrinho do Capitão Mihalis, Cosmas, que vem da Europa com uma carta da Grécia para pedir que ele deponha as armas, que cesse a rebelião. E aí no caminho o guia diz o seguinte: sabe, patrão, qual é a maior fera do mundo? O leão, você dirá. Não e não, não e não. É o homem. E você me perguntará, por quê? Porque combate e mata turcos como seu tio? Ou porque inventou, com a colaboração do diabo, armas e mata os leões? Não e não, não mesmo. Pois eu vou lhe dizer, eu tinha um tio chamado Andrúlios, que Deus o tenha, uma meia porção, até foi apelidado de duende, porque era minúsculo, coitadinho. Era uma sobra de Deus, causava repulsa e vontade de cuspir. Ao andar, ele não andava propriamente, saltava como se fosse um gafanhoto gigante, e gritava porque lhe doíam os rins. Coitado, tinha pedras nos rins, disseram-lhe os médicos, ele morreria. E ele, meu caro, o que é o homem? Pegou uma picareta e foi sentar-se diante da montanha à saída de Venerato, a sua aldeia. Começou a desbastar a montanha. 1 ano, 2 anos, 3. Os aldeões passavam, viam meu tio, caiu na gargalhada. É com a montanha que você está lutando, Andrúlios? É com a montanha de fato. Vou acabar com ela, respondia ele, sem levantar a cabeça de sua picareta. No 3º ano, começou a construir uma casa no sopé da montanha. Não construa uma casa, Andrúlios, pelo bem que lhe quero. Quem constrói casa logo se casa. Pois é isso que eu quero, seus bobões, retrucava ele. Quero me casar, ter filhos. Andrúlios, diziam novamente os aldeões com zombaria. Você vai construir uma cidade? Uma cidade de fato, respondia ele. A minha mulher está grávida, onde vou colocar os filhos? E você não tem mais dores nos rins? Como ter dores, seus preguiçosos? Não tenho tempo. Passaram-se anos, a mulher paria filhos de 2 em 2, e ele desbastava, encheu a montanha de grutas e cavidades, devorando-a. O Andrúlios devorava a montanha por todos os lados. No começo blasfemava, porque ela resistia, mas depois viu que ela era submissa, passou a amá-la e a não poder viver longe dela. O cabelo do meu tio já estava grisalho, o corpo cada vez mais fraco e cadavérico, mas os braços só engrossavam, e as mãos alargavam e compridavam, já chegavam abaixo dos joelhos. Ele não conseguia mais ficar de pé, estava corcunda e as mãos já penduradas esbarravam nas pedras. E uma tarde, quando voltava da montanha, sentiu que o seu fim estava chegando. Deitou-se na cama, chamou os filhos e netos, recomendou que o enterrassem na montanha e que pusessem junto com ele a picareta, cruzou as mãos e faleceu. Se calhar de você passar um dia por Venerato, patrão,
Peço para lhe mostrarem a propriedade do Andrúlios. A casa do meu tio agora é uma grande aldeia. Calou-se satisfeito por ter falado e esfregado habilmente a história na cara do europeu. Aí ele responde: Eu sei de outra fera, Aridmos, maior do que o leão e do que o seu tio Andrúlios. Qual? O verme. Dobre a língua, pelo amor de Deus, nem mencione, que ele vá para o diabo, murmurou Aridmos e persignou-se. Então, o que é o homem? O homem é aquele que se levanta e luta, como o próprio Kazantzakis já falou. É aquele que pergunta. E por que o homem faz o que faz? Provavelmente por causa do verme. Quando o homem sabe que existe um verme que vai devorá-lo, no fim das contas, ele se levanta e luta. Ele se pergunta o porquê. E ele constrói para si as próprias respostas.